Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, com muita alegria, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto para conciliar ao tema tão bem sugestivo, mas eu quero ler no livro do Gênesis, capítulo 16. Uma história muito conhecida, mas eu quero focar no que o tema nos propõe: a graça de Deus e a fraqueza humana. O capítulo 16, versículo 17 do Gênesis, versículos 7 ao 11, nos conta uma história da qual eu quero tomar base, pois aqui estão os principais personagens. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Amém? Queiram tornar aos vossos assentos, por bondade. Enquanto de forma carinhosa, quero agradecer a Deus pelo privilégio a mim dado de participar do congresso da Umadercó, fazendo parte da vossa história, e pela primeira vez nesta cidade. Isso para mim é motivo de muita alegria, de honra e, sobretudo, atendendo um convite do pastor João Martins, um homem a quem eu admiro antes mesmo dele me conhecer. Eu um dia estava assistindo um Fantástico e apareceu uma reportagem de um trabalho missionário, lembro, nunca esqueço, que impactou meu coração, e Deus me dá o privilégio de, mesmo sem merecer, ouvir ele me chamar de amigo. Isso é muita honra, pastor, e eleva a minha gratidão a Deus, e a recíproca é mais que verdadeira. Agradeço ao Senhor, pois quando o convite foi me feito, foi no seu nome, pastor Lucas, e toda a diretoria, todo este corpo ministerial, quero reverenciar a cada um e a todos. Muito obrigado pelo convite. Faço menção de louvor a Deus pela vida da coordenação do evangelista André, evangelista Antoniel e todos os outros demais que compõem a diretoria, esta união jovem. Que Deus recompense-os. Agradeço ao meu amigo Jair, que ele que também viabilizou para mim eu poder estar aqui. Quero agradecer a todos e à igreja, sobretudo. Muito obrigado.
Uma alegria rever, cantor. É um prazer, Ismael, te ouvir mais uma vez. E o carinho do Jaime em me conduzir do hotel até aqui, muito obrigado. Queridos, obviamente que a gente continua amanhã, mas hoje eu quero partir de um pressuposto e transmitir a mensagem que está no meu coração, tendo em vista que o tema proposto, ele nos mostra alguns pormenores do cotidiano da nossa vida espiritual, sobretudo no período que nós vivemos, aonde a perfeição, aonde o perfeccionismo é exigido de todas as formas. Quero louvar a Deus pela vida do pastor de Santa Cruz de la Sierra, pastor Ademir, um prazer conhecê-lo. Estava falando ali com os irmãos e toda a comitiva, obviamente, que veio com o Senhor. Como eu vinha dizendo, tanto no contexto sócio, tanto no mercado, como também na vida espiritual, há uma exigência de um perfeccionismo, de uma perfeição plena. Então eu gostaria de falar-lhes sobre a graça de Deus, apesar do fracasso. Se nós analisarmos o contexto, nós vamos perceber algumas particularidades na proposta temática feita por vós. Os irmãos hão de convir, e eu tenho consciência disto, que eu não vou ministrar para super-heróis. Eu não estou ministrando e não vou ministrar para uma juventude perfeita, porque se assim o fosse eu não estaria aqui. Mas ciente de que estarei ministrando para seres humanos passivos de erros, dependente da graça. E eu não vim aqui doutrinar você, porque tem pastor, mas eu vim aqui mostrar para você que, independente de qualquer circunstância, Deus não desiste de você. Quando nós lemos o texto, os irmãos onde convir que deparamos-nos com os personagens principais da história da fé. Personagens que começaram o projeto de uma forma efetiva. Quando nós analisamos a proposta de Deus feita a Abraão, era uma proposta que ia na contramão da razão, porque não havia história, ele ia fazer a história. Uma coisa é nós nos basearmos na história de outrem, e outra coisa é nós sermos usados para dar início a uma história. Então a proposta que Deus fez a ele foi uma proposta que ia contra toda a razoabilidade humana, contra toda a razoabilidade científica e patológica, porque Deus lhe prometeu dar um filho, e através desse filho iria tornar descendência. Motivado por esta proposta, Abraão e Sarai aceita, deixa a terra e parte sem rumo aonde Deus queria lhe levar. Quando nós lemos, debruçamos-nos sobre o capítulo 12 e o capítulo 13, os irmãos observam o alto grau de confiabilidade,
a confiança, altares. Mas o capítulo 14 vem as primeiras frustrações, vem a crise. E sinônimo de crise é perturbação e incertezas. Porque já estavam se aproximando 10 anos e nada parecia concretizar-se. Quando nós analisamos por uma visão crítica, os irmãos percebam que mesmo na incapacidade havia uma esperança de que Ló fosse como proposta temática para a realização da promessa. Porque Ló, juridicamente, digamos assim, era filho de Abraão, porque era sobrinho, filho do seu irmão. E quando o seu irmão morreu, juridicamente, a paternidade de Ló passou para o avô. Quando o avô morre, passa para Abraão. Por isso que Abraão, quando sai, traz Ló. Ló tinha caráter de filho juridicamente. Mas no capítulo 14 vem a primeira frustração. Ló cresce e larga Abraão. Então ali começa um período de dor emocional, frustração emocional. Os irmãos vão ver que ele estava tão forte. O capítulo 14 apresenta um Abraão herói, um Abraão de resistência emocional. O capítulo 14 ainda apresenta um Abraão guerreiro, que para restaurar o relacionamento com o seu filho jurídico, vence uma batalha que no olho humano seria impossível contra os reis das montanhas. Mas quando o capítulo 14 termina, a fraqueza vem. E entra o capítulo 15. O capítulo 15 do livro do Gênesis não mostra mais aquele Abraão forte, não mostra mais altares. O capítulo 15 do Gênesis mostra um Abraão quebrado, fragilizado, só os cacos, a ponto de querer desistir, a ponto da dúvida e a incerteza chegar. Os irmãos hão de convir que a situação ficou tão emocionalmente incontrolável que precisou Deus intervir. Veja que quando começa o capítulo 15, não começa com Abraão, começa com Deus. A Bíblia diz no capítulo 15 que no meio da crise, da incerteza, da perturbação e do fracasso deste homem, onde Deus poderia desistir e fazer vista grossa, Deus vem e diz: Abraão, não tenha medo, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou o teu galardão e a tua recompensa será grande. Veja que a proposta e a palavra de Deus é estimulativa, é motivacional. Deus não vem apresentando a fraqueza dele. Na fraqueza dele, Deus vem dizendo: eu estou aqui, conte comigo. Mas não foi suficiente. Veja que pela primeira vez há um questionamento de Abraão com Deus, de forma duvidosa. A resposta de Abraão foi da fraqueza. Ele diz: mas como, Senhor? Ele estava dizendo: mas como o Senhor é comigo, que até agora eu continuo sem filhos. Como o Senhor é comigo, que a sua promessa já faz 10 anos, e a Bíblia diz que a esperança tardia adoece o coração. Como é que o Senhor diz que é comigo e até agora nada?
O único herdeiro que eu tenho para ter como filho hoje é um servo que nasceu na minha casa, Eliezer, o Damasceno. Aí Deus diz: não, Abraão, não será ele. O que eu te prometi está de pé, o teu herdeiro vai sair das tuas entranhas. Mas não foi suficiente. Aí olha o que é que Deus faz para não desistir de um crente fraco. Com base no versículo 12 do capítulo 15, você vai entender que o sol apareceu, a madrugada foi embora. Aí a Bíblia diz que Deus levou, no meio da fraqueza, Deus levou Abraão para fora da tenda. E o sol já brilhava, com base no versículo 12 do capítulo 15. E disse: agora olha para o céu e vê as estrelas, e conta, se assim puderes. A Bíblia diz que Abraão diz: eu não posso contar. Aí Deus diz assim: é a sua descendência, ou será depois de você, vai ser incontável. A promessa está viva. Quando você vai lendo o capítulo 15, em uma visão crítica, segundo alguns eruditos, entendam o que eu estou dizendo. Em uma visão crítica, eles dizem que quando Deus tira Abraão para fora, para mostrar a ele quebra o princípio natural do cosmos, porque o versículo 12 diz: ao pôr do sol. Então o diálogo foi durante o dia. Então Deus, para mostrar a Abraão que mesmo na fraqueza ele não desiste da promessa nem do crente, ele faz Abraão ver estrela durante o dia. Por quê? Porque ver estrela durante a noite qualquer pessoa vê, é comum. Mas para ver estrela durante o dia, no brilho do sol, só quem tem promessa, só quem faz parte da graça, só... Você pode olhar que as maiores manifestações da graça de Deus foi no farrapo do ser humano, foi nos momentos mais críticos do ser humano, quando as circunstâncias diziam: ele vai desistir, este está perdido, Deus vai abrir mão dele. Aí a graça vem. O versículo 12 diz que, se pondo o sol, veio um sono sobre Abraão. E Deus disse a ele: faz um sacrifício. Ele preparou animais como cabra, carneiro, novilho de 3 anos, pombos, rolinhas, separou-os e pôs, e veio o sono. Quando o sono caiu, no capítulo 15, o fogo do céu desce. A Bíblia diz que o fogo passa e aceita o sacrifício, e Deus renova aquele crente fraco, e ele termina o capítulo 15 de cabeça erguida. Capítulo 15 termina com Abraão renovado, restaurado. Quando chega ao capítulo 16, veja que eu não vou alternar a história, eu vou usar os 3 capítulos, 15, 16 e 17, para dar base ao que eu quero falar, com base na temática. O capítulo 16 vem logo após. É só virar a página. E na maioria das vezes, em algumas Bíblias, nem precisa, está na mesma página. Aquele Abraão renovado, que a Bíblia diz no capítulo 15 que o impacto que ele viu foi tão grande que ele acreditou, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas quando chega o capítulo 16, a fraqueza vem. Quando ele chega diante da esposa Sarai, ela tem um plano de atalho, colocando em dúvida a promessa de Deus, que foi ratificada no capítulo 15.
O plano de Sarai era comum na antiga Mesopotâmia, era comum no Antigo Oriente. Por exemplo, havia duas classes de escravas. A primeira era a ama. Essa classe de escrava era a escrava do patrão. Quando a Bíblia diz que Abraão tinha servos e servas, estas servas estavam na classe de ama. Mas a outra era Cifar, a escrava que fazia parte da classe Cifra era a escrava da patroa. Por isso que a Bíblia diz que Agar era escrava ou serva de Sarai e não de Abraão. Então no Antigo Oriente era comum, quando havia uma impossibilidade patológica de uma mulher patroa ter gestação, se juridicamente, vamos falar para abrir o entendimento, ela tinha o direito de pegar aquela empregada, aquela sua criada, aquela sua serva e dar ao marido, para que ele tivesse relação com ela. E quando o menino nascesse, quem dava o nome era a patroa. Base bíblica, se você observar, quando Jacó casou com Lia e com Raquel, veja que Raquel não tinha filhos e Lia teve uma pausa também. Então o que elas fizeram? Deram as servas a Jacó. E quando os meninos nasceram, não foi Jacó que deu o nome, foram elas. E isso dava direito jurídico que aquela criança fosse filha da patroa. Veja que mesmo sendo filho de escrava, mas escrava Cifar da patroa, os filhos de Lia e os filhos de Raquel, das escravas Obila e Zilpa, eles estão escritos como filho de Jacó nas 12 tribos de Israel. Então isso era comum. Veja que isso foi depois. Então Sarai elabora um projeto perfeito como um atalho para cumprir essa promessa de Deus. O projeto de Sarai tinha apoio jurídico, mas não era de Deus, porque estava pondo em dúvida a promessa de Deus. E aquele Abraão que sai do capítulo 15 renovado, falou com Deus e o fogo caiu, a fraqueza vem e mais uma vez toma ele. E em vez de eles confiar na promessa de novo, ele aceita o projeto de Sarai. Isso é atalho. E crente que tem promessa não deve usar atalho. E se usar, não vai chegar no destino. Uma das coisas mais difíceis da fé é que Deus mostra o começo e mostra o fim. Ele diz: eu vou te tirar daqui e vou te colocar lá. Mas ele não mostra o período, o intervalo entre um e o outro, porque se ele mostrar, a gente desiste antes de aceitar o começo. Mas ele é fiel, mesmo a fraqueza vindo, ele está de pé. Qual era o projeto de Sarai? Eu vou lhe dar a minha escrava. Ei, rapaz, você vai ter relação com ela. E quando o menino nascer, eu coloco o nome. E se eu colocar o nome, ele é meu. E Abraão disse: está fechado. Mas o plano de Deus não era isso. Isso foi fraqueza humana. E ele aceita o projeto, porque quem dá o nome ao projeto tinha direito, era maior, tinha domínio sobre ele. Os irmãos vão perceber que um projeto não dá nome ao projetista, mas é o projetista que dá nome ao projeto. Por exemplo, aqui está evangelista André. Enquanto ele respirar, enquanto ele viver, esse nome vai o acompanhar. E nunca ele vai esquecer que alguém maior que ele lhe deu esse nome. Então quem dava o nome tinha poder sobre quem recebeu. Então o projeto de Sarai era perfeito.
O projeto de Sarai era eloquente, tem tudo para dar certo, tem o apoio jurídico, agora tem o apoio de Abraão, e eles entram na execução do projeto. Só que a Bíblia diz que quando Agar percebeu que engravidou, ela ensoberbeceu. Por quê? Porque agora, quando Agar engravidou, ela sai da classe de Zifá, a escrava da patroa, ela entra em concubina, ela muda de classe, ela cresce. Então, quando ela muda de classe de Zifá para concubina, ela se acha. E aqui está um dos piores momentos, porque nós, como seres humanos, é natural. Quando a gente alcança o que a gente quer, quando a gente alcança a vitória, a primeira coisa é guardar a espada. Alcancei, eu consegui. É aqui que mora o perigo. Eu digo isso porque eu estou falando para uma nova geração, na sua maioria. Muitas vezes eu levo tapinha nas costas. Por exemplo, no começo do mês, fevereiro, eu estava pregando em um congresso em Paris. Preguei um final de semana, voltei, preguei aqui no Brasil. Preguei um meio de semana no Brasil e fui para o norte dos Estados Unidos pregar em 2 congressos. Preguei agora nesse mês no norte dos Estados Unidos e fui para o sul pregar em Orlando. Mas preguei em Orlando no dia 14 e 15. Tive que voltar para o Brasil para pregar num congresso no Paraná. E preguei no Paraná, de lá mesmo só fui trocar a mala e já voltei para os Estados Unidos de novo. Aí é neste momento que você muitas vezes vem sentado na primeira classe de um avião, que as aeromoças vêm e acham que você é: doutor, eu estou aqui. É nessa hora que vem a agonia no coração. Você está na área que acha que chegou, e é aí que mora o perigo, você se achar, porque mudou de classe. Aí às vezes, como ser humano, meu coração palpita, dizendo: agora eu sou, ninguém me segura. Mas quando eu chego em casa, a primeira coisa eu tenho no quintal plantado é pegar um pedaço de cana. E quando eu pego um pedaço de cana, começo a rasgar no dente. E enquanto eu estou rasgando, o Espírito Santo está dizendo para você não esquecer de onde veio. Quem é? Sou eu. Quem é? Sou eu. Então olha para quem está ao teu lado, diga: quando você mudar de graça, quando você subir de graça, não esquece a raiz. Agar se achou, o projeto se achou e começou a desobedecer a patroa. A fraqueza vem e agora pega os 3. Aí ela vai para Abraão, a patroa Sarai vai para Abraão e diz a ele: a culpa é sua, ela não está me obedecendo. Aí Abraão olha e diz: mas o projeto é seu. Aí Sarai diz nas entrelinhas: se o problema é esse, eu descarto o projeto. Eu desisto de dar nome ao projeto. Abraão, na fraqueza, Abraão abre mão do direito, porque na época era comum e era legal. O patriarca era o juiz das causas familiares. Ele julgava e conforme o seu julgamento era tratado. Veja o que Abraão faz na fraqueza. Agora ele diz a Sarai: ela ainda é. Veja que esta colocação mostra dizer que ela tinha subido, mas ele diz: ela ainda é a tua escrava. Faz com ela o que você quiser legalmente.
Eu sou advogado, sou administrador, sou teólogo, mas na minha pouca conhecimento, eu não posso julgar em causa própria. Se um parente meu, eu sou o juiz, um parente meu vai se tornar réu, eu vou ter que abrir mão de julgar porque o caso é suspeito. Então Abrão pegou uma escrava, um projeto que a própria Sarai elaborou, e esse projeto a ofendeu e ele deu o direito dela julgar. Se fosse você, como você julgaria alguém que te ofendeu e não te respeita mais? Ele entrega Agar na mão de Sarai, e Sarai abriu mão do projeto e descartou. O projeto era o jovem Ismael, mas Sarai disse: não vou dar mais nome, vou abrir mão, e começou a maltratar. A Bíblia diz que Sarai apertou tanto com ela que ela não suportou. Abraão se calou, Sarai oprimiu, e Agar desceu de graça. A Bíblia diz: se não suportando ela, teve que fugir. E para onde ela foge? Destino ao Egito. Veja que o trajeto dela deixou Canaã para voltar para o Egito. Porque quando nós lemos o texto, que ela abriu mão, vou desistir, não suporto mais, o anjo do Senhor foi encontrá-la no deserto de Sur. Quando você olha Êxodo 14, o deserto do Sul foi o primeiro deserto que o povo de Israel fez. Agar estava fazendo o caminho contrário. Ou seja, quando ela saía de Canaã para o Egito, os filhos de Israel lá na frente, o projeto saiu do Egito para Canaã. E o deserto de Sul passou o mar, já era o deserto do Sul, era o último estágio para entrar no Egito. Ela estava prestes a desistir, porque o projeto foi descartado por Sarai. Ela disse: eu não vou dar nome. Aí quando ela está com um pé quase no Egito, veja o que a Bíblia diz: o anjo do Senhor, teofanicamente, é o próprio Deus. Deus não mandou o anjo, ele foi e gritou: Agar, de onde você vem e para onde você vai? Agora julga pela ótica humana, pela ótica humana, aonde você apoiaria? Você ia ficar do lado de Abrão e Sarai, ou de lado de uma escrava, um projeto descartado? Pela lógica humana, era para a graça de Deus ir em Canaã, mas ela contraria. A graça de Deus não vai em Canaã, ela vai no deserto. Ela vai no ponto mais fraco. Ela vai para um projeto que estava desistindo, sem advogado, sem promotor, sem direitos, sem proteção. Abraão era juiz, Sarai teve o direito de julgar, mas o projeto foi descartado. Não tinha advogado, nem promotor, nem direitos. A graça de Deus vai lá. E diz: de onde tu vem e para onde tu vai? Eu estou fugindo da minha senhora. Olha que detalhe importante. Se você ler do capítulo 1 até aqui, e em toda a história bíblica, ela foi a primeira mulher da história da Bíblia com quem Deus falou pelas escritas. Mesmo Sarai sendo mulher de Abraão, patroa, direito de julgar, ela não falou com Deus até aqui. Mas uma estrangeira, uma escrava, sem direito, sem advogado, se torna a primeira.
Isso quer dizer que a graça de Deus age diferente do homem. Enquanto o homem descarta, a graça diz: ainda serve.